Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo serás criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abre meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, então, nós vamos para o 16º dia dos exercícios espirituais diários, da primeira semana, com o tema Conhecimento Próprio, na segunda parte, Na primeira parte a gente fez os 12 dias e essa segunda parte a gente vai falar, O tema é quase que o mesmo, Porque o tema dos 12 dias preliminares foi o desapego, de si mesmo, e agora é o conhecimento, de conhecimento próprio. Então, vamos começar lendo o tema, dessa segunda parte. Conhecimento próprio. Orações, análises, reflexões, atos de renúncia à própria vontade, contrição dos pecados, desprezo próprio. Então, todas essas partezinhas aqui, orações, análise, reflexões, atos de renúncia da própria vontade, ato de contrição dos pecados, atos de desprezo próprio. Então, a gente deve de chegar uma hora assim qualquer durante o dia, que a gente tivesse folgada. Não precisa de ser exatamente na hora que a gente está fazendo aqui a leitura com as orações, daqui da consagração. Então, a gente vai rezar e vai fazer uma análise da nossa vida, das coisas que a gente tem feito. Então, a gente vai fazer uma análise, fazer uma reflexão diante de uma imagem de Nossa Senhora, de preferência, como se fosse uma oração, contar para Nossa Senhora quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas alegrias, as nossas tristezas, o que a gente tem mais dificuldade, em vencer, dos nossos vícios, das nossas manias, pôr tudo nas mãos dela e ela vai nos ajudar. O pecado, porque o que acontece? O pecado mortal, ele mata, a graça de Deus. O pecado venial, ele é como se ele só apenas quebrasse a graça. E as pequenas pendências, que a gente tem durante o dia, durante a nossa vida, que a gente não consegue, só libertar. Então, são aquelas pequenas coisas que no final das contas nunca vai ser como aquele pó que vai ficar na nossa alma, que vai impedir a graça de estar entrando.
Então a gente tem que estar de preferência todos os dias, né? Enquanto a gente está fazendo essa segunda parte, a gente tirar um tempinho, assim, que seja 5 minutos diante de Nossa Senhora, está colocando todas essas coisas para ela, que seja a mesma coisa que a gente vai falar todos os dias. Todos esses feitos aos pés de Maria, porque é por ela que esperamos obter a luz para conhecermos a nós mesmos. É perto dela que podemos medir o abismo de nossas misérias, sem desesperar. Deveríamos empregar nossas ações mais piedosas, no sentido de nos conhecermos e redimir-nos de nossos pecados. Deveríamos fazer isso dentro do espírito de piedade. Durante esse período, não devemos considerar tanto a oposição existente entre o Espírito de Jesus e o nosso, como o estado miserável e humilhante dos nossos pecados nos conduziram. Além disso, a verdadeira devoção, sendo um caminho fácil, curto e perfeito para chegar à união com Deus, que é como a perfeição de Cristo, devemos abraçar seriamente este caminho, fortemente convencidos de nossa miséria e incapacidade. Mas como atingir isso sem conhecermos a nós mesmos? Então é igual eu falei, a gente todo dia tirar uns 5 minutinhos e estar apresentando tudo aquilo que vai vindo no nosso coração e pedir Nossa Senhora mesmo para colocar, para fazer vir à tona no nosso pensamento, na nossa memória, tudo aquilo que a gente fez, aquelas coisas que estão guardadas, que está no nosso inconsciente, que a gente nem sabe. E ela vai colocar, ela como esposa do Espírito Santo, ela vai pedir, o Espírito Santo vai agir, ela vai pedir o Espírito Santo e ele vai agir em nós para a gente, colocar todas essas coisas para fora, está falando com ela. Mas como atingir isso sem conhecermos a nós mesmos? Então é o Espírito Santo e Nossa Senhora que vai nos ajudarmos a conhecer. Então no 13º dia, a gente vai... 16º dia, a gente vai ler o trecho do livro da Verdadeira Devoção. São 2 trechos. O primeiro vai ser o trecho da Verdadeira Devoção, a Nossa Senhora, é escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Os exercícios preparatórios. Durante a primeira semana, devemos oferecer todas as orações e atos de piedades para pedir o conhecimento de si mesmo, de nós mesmos, e a contrição dos nossos pecados. E devemos fazê-lo com espírito de humildade. Para isso, nós podemos, se assim escolhermos, meditar sobre o que ficou dito o nosso íntimo de maldade. Devemos nos considerar nesses dias como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então nós podemos refletir sobre as 3 palavras de São Bernardo. As 3 palavras de São Bernardo são: a miséria da nossa origem, a desonra do nosso atual estado e o nosso fim como comida de vermes. Então, a miséria da nossa origem, porque nascemos no pecado, nossa mãe, nós já nascemos com a mancha do pecado original. Então, a miséria da nossa origem,
a desonra do nosso estado atual de pecado, né? E por isso que a gente está fazendo esses exercícios para a gente conhecer a nós mesmos e libertar-nos de de todos os vícios, de todas as maldades, tudo aquilo que não é de Deus que está no nosso coração, que ainda fica como se fosse uma poeira. Ninguém gosta de um móvel empoeirado. E Jesus também não quer a nossa alma. Se a nossa alma não tem pecado mortal e não tem pecado venial, mas se tem algumas imperfeições, né, que não é nem o pecado mortal e nem o pecado venial, essas imperfeições são como poeiras em cima dos móveis. Então, impede a graça de Jesus estar entrando. E o nosso fim como comida de vermes, porque a gente morre e depois que a gente é enterrado, o nosso fim é esse, comida de verme. Verme come o nosso corpo todo e fica só os ossos, né? Há pouco tempo mesmo foi feita a exumação do corpo da minha mãe, né? Que venceu o tempo, né? Que ela faleceu em 2017. Então venceu o tempo e tinha que pegar e tirar os ossos, né? Então tirou o osso e colocou no ossário. Ela não tinha carne nenhuma no corpo. Acabou tudo. Então, falando isso para dar, né, para mais ou menos para explicar aqui que o nosso fim como comida de vermes. Devemos orar a Deus e ao Espírito Santo para que nos ilumine, e para isso devemos nos usar a jaculatória. Senhor, fazei que eu veja. Então, durante todo o dia, vamos estar falando, Senhor, fazei que eu veja, ou que eu me conheça, ou venha Espírito Santo, junto a falar, né? Venha Espírito Santo junto com a ladainha do Espírito Santo. Devemos recorrer à Virgem Maria e pedir-lhe que nos dê essa imensa graça, que deve ser a base para todas as outras, e por isso devemos dizer diariamente: Ave Estrela do Mar, e a ladainha da Virgem Santíssima. Agora, o segundo texto é tirado do livro Imitação de Cristo, do livro 2, capítulo 5, Consideração de si mesmo. Não podemos confiar muito em nós, porque frequentemente nos faltam a graça e o critério. Pouca luz temos em nós e esta luz facilmente a perdemos por descuido. De ordinário, também não avaliamos toda a nossa cegueira interior. Frequentemente, procedemos mal e nos desculpamos, o que é pior. Às vezes, nos move a paixão e pensamos que é zelo. Repreendemos nos outros as faltas mais leves e nos descuidamos das nossas maiores. Bem depressa sentimos e ponderamos o que nos outros sofremos, mas não damos conta do que os outros sofrem de nós. Quem bem e atenciosamente avaliasse suas obras, não seria capaz de julgar o outro com rigor. Rezar, ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, Ave Estrela do Mar. Então, ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai Todo-Poderoso, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, Filho Redentor do mundo, salvai-nos. Santíssima Trindade, ouvi-nos. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, entrai em nossos corações. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, entrai em nossos corações. Agora nossa resposta será: tende piedade de nós. Promessa de Deus Pai, tende piedade de nós. Raio de luz celestial, tende piedade de nós. Autor de toda a bondade, tende piedade de nós. Fonte de água sagrada, tende piedade de nós. Fogo ardente, tende piedade de nós. Caridade ardente, tende piedade de nós. Unção espiritual, tende piedade de nós. Espírito de amor e de verdade, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e compreensão, tende piedade de nós. Espírito de inteligência e fortaleza, tende piedade de nós. Espírito do conhecimento e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e oração, tende piedade de nós. Espírito de paz e de caridade, tende piedade de nós. Espírito de modéstia e inocência, tende piedade de nós. Espírito Santo purificador, tende piedade de nós. Espírito Santo santificador, tende piedade de nós. Espírito Santo guia da igreja, tende piedade de nós. Espírito Santo que preenche todo o universo, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, livrai-nos do pecado. Espírito Santo, vinde e renovai a face da terra. Espírito Santo, iluminai os nossos corações. Espírito Santo, colocai a lei em nossos corações. Espírito Santo, inflamai-nos com a chama de vosso amor. Espírito Santo, dai-nos os tesouros da vossa graça. Espírito Santo, ensinai-nos a orar. Espírito Santo, iluminai-nos com as vossas inspirações divinas. Espírito Santo, levai-nos ao caminho da salvação. Espírito Santo, dai-nos o conhecimento necessário. Espírito Santo, inspirai-nos na prática do bem. Espírito Santo, dai-nos os méritos de todas as virtudes. Espírito Santo, preservai-nos, fazei-nos perseverar na justiça. Espírito Santo, dai-nos a recompensa eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, os pecados do mundo, dai-nos as bênçãos do Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos o espírito de sabedoria e de piedade. Vem, Espírito Santo, enchei os nossos corações de fé e nos inflamai com o fogo do vosso amor. Oremos, concedei-nos, ó Pai de misericórdia, que vosso Espírito divino ilumine, inflame e nos purifique, que ele nos penetre com o seu orvalho celestial e que nos faça frutífero nos bons trabalhos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, que vive e reina por todo sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria,
Todos respondem agora: rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem a mancha do pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, ó Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, ó Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, ó Senhor. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Ave estrela do mar, oremos, Oremos. Concedei a vossos servos, nós os pedimos, Senhor nosso Deus, que gozemos sempre da saúde do corpo e da alma, e pela intercessão da Virgem Maria, sejamos sempre livres da presente tristeza e alcancemos a eterna alegria por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave estrela do mar, ave estrela do mar, alma mãe de Deus, virgem para sempre, porta ditosa do céu. De Gabriel o arcanjo, aquele ave tomando, concede ao mundo a paz, de Eva o nome trocando. Aos réus dissolve as algemas, aos cegos concede a luz. Repele tu os males, alcança-nos o que ao céu nos conduz. Sê mãe as nossas preces, por ti subam aos céus. Aos que por nós nascido, quis ser o filho seu. Virgem entre todos singular, suave mais que os outros,
as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puros. Dá-nos a vida serena e que seguros cheguemos, para que, vendo Jesus, sempre nos alegremos. Glória se dê ao Pai, honra a Cristo Senhor e ao Espírito Santo, aos três, um só louvor. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mediador nosso perante o Pai, que vos dignaste escolher a Virgem Santíssima, vossa Mãe, para a Mãe medianeira nossa junto de vós, concedei misericordiosamente a quem a vós recorrer, buscando os vossos favores e regozije de os receber todos por ela. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Amém.